Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Nosso canal daqui a pouco vai começar a se chamar Mengão Pós-Derrota do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni, porque a gente só perde com esse cara no comando técnico do Flamengo. Bom, como eu falei no vídeo anterior, volto a falar aqui nesse vídeo, não há mais condições nenhuma de Rogério Ceni ser treinador do Flamengo. Eu acho que isso daí, somente a diretoria do Flamengo que ainda não percebeu isso, né? Somente a diretoria do Flamengo e ainda alguns jornalistas que se dizem flamenguistas que resolveram agora, de última hora, passar pano no Rogério Ceni. Não tem mais condições. Sinceramente, não tem mais condições. Podem botar a desculpa que for. O Flamengo está jogando muito desfalcado dos seus principais jogadores que estão servindo à seleção. Olha só, sendo muito sincero, se o Flamengo tivesse em campo com Gabigol, Everton Ribeiro, o Diego não tivesse machucado, a gente estaria perdendo o jogo assim mesmo. Porque não é pela falta de jogadores. Não estou querendo dizer que esses caras não fazem falta. Pelo contrário, fazem falta pra caramba. Tá? Fazem muita falta. Mas não é por esse motivo que o Flamengo vem perdendo. O Flamengo vem perdendo porque o Flamengo é mal treinado. Isso já está muito claro. O Flamengo é mal treinado, o Flamengo não tem um esquema tático definido, o Flamengo não tem nada, é um bando de jogadores correndo atrás da bola. E isso nós pudemos ver ontem também no jogo contra o Patético Mineiro. Olha, eu nunca vi um jogo do Flamengo no comando de Rogério Ceni em que o Flamengo estava tão desorganizado como o de ontem. Claro que a gente já viu jogos bem ruins do Flamengo no comando de Rogério Ceni. Já vimos alguns bons também, não vamos negar. Mas o que a gente viu ontem foi inadmissível. Tá? O Flamengo não jogou bem contra o Fluminense, mas não tinha tanta desorganização como o de ontem. Ontem, o Flamengo estava praticamente perdido dentro de campo. Tá? O Flamengo só não saiu para o primeiro tempo já perdendo de, no mínimo, uns 2-0, graças ao Diego Alves e ao Rodrigo Caio, que mesmo com tudo de ruim que vem acontecendo no time do Flamengo, esse cara ontem conseguiu se destacar e ser o melhor do time. Jogou uma partida muito boa, apesar do Flamengo ter saído derrotado. Então, assim, foi patético o que a gente viu ontem. Para começar, o cara escalou o pior zagueiro que temos hoje no elenco do Flamengo. Diga de passagem, o nosso elenco já foi o melhor elenco do Brasil, tá? Não é mais. Tá? Vamos deixar isso bem agora claro. O Flamengo hoje não tem mais o melhor elenco do Brasil. O Flamengo hoje tem um dos melhores elencos do Brasil. Porque o que a gente viu ontem também foi que o Flamengo está sem banco de reserva. Tá? Então, complicado o Flamengo. O Flamengo precisa contratar. Você passar um ano inteiro e a única contratação que o Flamengo fez esse ano foi o Bruno Viana, é triste demais esse negócio aí. Até digo assim, poxa, tudo bem, se não tivesse contratado ninguém, mas pelo menos promovesse os meninos da base. E aí é que está o grande problema. O Flamengo teve boas promessas que foram algumas usadas e outras descartadas, como se descarta máscara descartável. Caso do Natan, por exemplo. O Flamengo está sem um zagueiro hoje para jogar ao lado do Rodrigo Caio. Porque o Natan está jogando lá no Bragantino e foi lá vendido por 2 mariolas. Se não bastasse, o Noga, que jogava ao lado do Natan e sempre jogou bem, não é aproveitado nesse time. Está lá encostado. Não tem uma oportunidade esse garoto. Enquanto que a gente fica vendo o Ilharão de zagueiro,
que está mais do que provado. O Ilharão nunca vai ser zagueiro, Rogério Ceni. Nunca vai ser zagueiro. Está mais do que provado que essa sua invenção louca não funcionou. Tá? E aí a gente tem o Ilharão de zagueiro. A gente tem Gustavo Henrique, boneco do posto, de zagueiro. A gente tem Léo Pereba e agora Bruno Avenida. Em que todos esses Perebas que eu citei não são melhores do que o Noga. Mas o garoto não tem oportunidade com o Rogério Ceni. E para variar, aquele que ainda tinha oportunidade, o Flamengo vendeu por 2 mariolas para o Bragantino. Então é muito triste. E aí, assim, é claro que a gente vai falar aqui de Rogério Ceni, mas a culpa de toda essa desgraça que está acontecendo hoje no Flamengo não é só do Rogério Ceni. A diretoria do Flamengo vem em primeiro lugar nessa bagaça toda, e principalmente o senhor Marcos Braz, que já deveria ter pedido o boné, já deveria ter ido embora do Flamengo, e vai se dedicar à polícia 2222. A polícia não, perdão, vai se dedicar à política. Lá, 2222, 2222. Então, vai lá, se dedica lá para a política e vira torcedor de arquibancada, porque como dirigente de futebol, já deu para você também. Já deu. Você só fez em 2021 e também em 2020, Marcos Braz. Você só fez cagada. Só falando assim. Você nos trouxe o Domi, que só a graça para aturar aquele cara. Você trouxe esse Bruno Viana. Você trouxe o Rogério Ceni. Tá? Não vou falar das contratações, porque muitas dessas contratações que vieram no ano de 2020 foi a pedido de Jorge Jesus. Então não vou ficar aqui falando de Michael, Léo Pereira, porque esses caras aí foram a pedidos de Jorge Jesus. O Flamengo foi lá e contratou aquilo que o Jorge Jesus pediu. Bom, mas a gente não está aqui para falar de Jorge Jesus. Até porque ele já é um passado. O Flamengo está nessa crise toda, primeiro, porque essa diretoria está sendo omissa. Segundo, o treinador é fraco, gente. Rogério Ceni, ele já teve todas as oportunidades do mundo dadas a ele para que ele desse, no mínimo, um padrão tático para esse time. Pelo menos para que o time jogasse melhor do que jogava com o Domi. E a gente não está vendo nem isso. O Flamengo do Domi jogava melhor do que o Flamengo do Rogério Ceni. Mas eu não preciso falar do Domi, não. O Flamengo do Mauricinho jogou melhor do que o Flamengo do Rogério Ceni. Basta você ver os jogos que o Flamengo fez pelo Campeonato Carioca. Aí vai dizer assim, mas era Campeonato Carioca. Não, o Flamengo fez bons jogos no Campeonato Carioca, jogando contra Botafogo, por exemplo, contra Fluminense, no comando do Mauricinho. Inclusive, no ano passado, quando o Flamengo perdeu um Fla-Flu, né, jogando com o time da base, o Flamengo jogando com o time da base sufocou o Fluminense. E quem era o técnico? O Mauricinho. Eu não estou pedindo o Mauricinho de técnico, eu estou dizendo que o time do Mauricinho jogou melhor que esse time aí. Jogou bem melhor que esse time aí. Então, assim, o nosso treinador está mais do que na hora de pedir o boné e ir embora. Mas ele não vai pedir porque ele é arrogante. Ele é arrogante. Ele não vai pedir por ele ser arrogante. A diretoria do Flamengo é culpada também. Por quê? Porque é inadmissível jogadores que ganham o salário que ganham no Flamengo e em dia chegar para o técnico e dizer assim, não queremos treinar tempo integral. A gente só quer treinar de manhã, de tarde a gente quer bundear. E a diretoria aceita isso de boa. É inadmissível isso, gente. Na Europa não existe essas coisas. O cara vai lá treinar, pronto, e acabou. Ele recebe para isso. O jogador recebe, ele é empregado do clube. Todo trabalhador aqui fora, de carteira assinada, trabalha no mínimo 8 horas. No mínimo. 8 horas
trabalhadas. O cara muitas das vezes pega no serviço 6 da manhã para largar 5, 6 horas da tarde. Para levar o pão de cada dia para dentro de casa. Aí um jogador que ganha milhões numa estrutura fantástica que o Flamengo tem lá no Ninho do Urubu, o cara não quer trabalhar tempo integral. Só quer treinar de manhã ou só quer treinar de tarde. Eu vou treinar de tarde, porque eu quero dormir até um pouco mais tarde. Ah, pelo amor de Deus, e todo mundo aceita isso de boa. Pô, pega o histórico do Zico, meu irmão, para ver o que esse cara treinava no Flamengo. Para ver hoje Arrascaeta, Gabigol, Everton, dizer que a gente só quer treinar um turno só, o outro não. Já teve treino do Flamengo ser marcado para 4 horas da tarde, cara. Aí você treina até as 5h30, porque no Ninho do Urubu não tem refletor. Aí treinou lá 1 hora, deu uma corridinha, né? Tá bom, vai embora para casa. É por isso que técnico como Jorge Jesus no Flamengo não serve. Porque ele queria botar até refletor lá para treinar de noite. E os caras não querem treinar tempo integral. E o Rogério Ceni, que quer ficar bem com todo mundo, aceitou de boa. Então assim, tá tudo errado no Flamengo. Tá tudo errado. Demitir o técnico deveria ser feito para ontem já. Ontem mesmo, no vestiário. Apesar de que o Rogério Ceni, ele deveria ter sido demitido no dia que o Flamengo foi campeão brasileiro. Aí comemorava ali o título e tal, no dia seguinte comunicava a demissão. Não foi feito isso, ok. Tinha que ter sido demitido ontem. Agora, não é só a demissão do técnico que vai resolver os problemas do Flamengo. Não é só isso. Demitir o técnico é o primeiro passo. O segundo passo é botar essa cambada na linha. É inadmissível o Arrascaeta, por exemplo, perder um gol ontem da forma como ele perdeu, porque ele quis fazer graça de botar embaixo da perna do goleiro, sendo que era só ele enfiar a mamona na bola. É inadmissível essas coisas. Tá? É inadmissível. Então tá tudo errado. Demitir o técnico é o primeiro passo. O segundo passo é botar esses caras na linha. Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Chamar essa cambada de que recebe milhões, Vitinho. E falar assim, ó, vocês precisam entregar mais dentro de campo. Pelo salário que vocês ganham, vocês não estão jogando nada. Então, a partir de agora, vai ter treino nos 2 turnos. Não dá mais para ser assim, cara. Esse amadorismo que existe. Porque ganhou alguns títulos, aí agora os jogadores podem exigir o que querem, bem entende. Caramba, não dá para mais ser assim, cara. E enquanto isso, o torcedor, que esse sim é o maior patrimônio do clube, esse sofre. O torcedor fica sem dormir, o torcedor vai trabalhar no dia seguinte, é zoado no trabalho. Por quê? Porque lá no elenco do Flamengo a gente tem uma cambada de jogador ganhando milhões, com uma estrutura fantástica para executar o seu trabalho, mas não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Então essas coisas precisam ser resolvidas, porque não adianta trazer Renato Gaúcho, não adianta trazer Mourinho, Jorge Jesus, pode trazer quem for, que se não resolver essas questões aí, não vai adiantar. Só vai ser mais um treinador que vai chegar e a torcida vai ficar lá pedindo a cabeça dele também. Então não basta somente chegar um novo treinador. Basta o senhor Landim parar de ficar puxando o saco daquele idiota que está lá como presidente em Brasília e vai ser presidente do Flamengo. Vai começar a fazer alguma coisa pelo Flamengo. Porque do jeito que está, não dá, Landim. Marcos Braz, já que você disse que se Rogério Ceni fosse demitido, você pulava no avião também, pô, arruma logo o teu paraquedas e pula de uma vez. E leva Rogério Ceni com você. Porque a sua incompetência no ano de 2020 e agora em 2021 está aí, ó, mais do que escancarada. Porque Jorge Jesus veio para o Flamengo
quem levou ele para lá foi o Pelaipe. Não foi você. Foi o Pelaipe. Então, já está mais do que na cara a tua incompetência como diretor de futebol também. Então pede para sair, vai embora. Vai embora. Vai exercer teu cargo lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que foi para isso que você foi eleito, pô. E até hoje tu não deu a cara lá. Então tá tudo errado no Flamengo. Tudo errado. Tá tudo errado no Flamengo. Talvez o único que tá certo no Flamengo é o roupeiro, que tá lá todo dia trabalhando. E detalhe, esse daí trabalha 2 turnos, né? Mas o jogador só quer trabalhar meio turno. Então, não dá para ficar mais desse jeito. E a sorte desses caras todos aí é que não tem torcida nos estádios. Porque se a torcida do Flamengo pudesse estar lá frequentando o estádio, a coisa não estaria boa para ninguém, não. A coisa não estaria bem para o Rogério Ceni, a coisa não estaria bem para o Vitinho, tá? Não estaria bem para muitos desses jogadores que estão aí. Muitos. Inclusive os que estão lá na seleção. O Pedro parece que está fazendo corpo mole porque foi barrado para ir para a Olimpíada. Esquece que quem paga o salário dele é o Flamengo, não é a seleção brasileira. De uma droga de uma Olimpíada. O Flamengo cheio de competição para disputar e ele quer ir para a Olimpíada. Porque ele quer satisfazer o ego principal dele. Então vamos lá. A gente precisa cobrar desses caras. O Pedro não saiu barato pro Flamengo, não. O Michael, então, nem se fala, meu irmão. Mas esse daí ainda se esforça dentro de campo. Ele é ruim. Mas se o craque que está lá dentro de campo, pelo menos demonstrasse a raça e a disposição que o Michael entrega dentro de campo, o craque faria muito mais a diferença. Porque tem craque também que parece que só quer jogar com a bola no pezinho dele. Na boa, como é o caso do Arrascaeta. Jogou nada ontem. Jogou nada. E para variar ainda perdeu um gol na cara do goleiro, que era o gol do empate. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, meu irmão. Aqui, sabem quem que eu passo a mão na cabeça? Do Zico. O Zico está acima do bem e do mal ali no Flamengo. Dele eu vou passar a mão na cabeça dele sempre. Como jogador, claro. Porque como jogador... Como cidadão normal, só falou merda a vida inteira também. Mas como jogador é rei. Como jogador, ele está acima do bem e do mal ali no Flamengo. Só ele, mais ninguém. Só ele. Então aqui a gente não passa a mão na cabeça de jogador nenhum. Tá? Agora, é claro, eu não vou culpar a derrota do Flamengo porque o Arrascaeta perdeu um gol, não. Porque até o gol que o Arrascaeta perdeu... A jogada foi totalmente mérito da técnica de alguns jogadores que estavam ontem dentro de campo. Principalmente o Rodrigo Muniz. Porque não foi por treinamento do Rogério Ceni. Que isso aí não existe. Isso aí não existe. Se você fica aí se iludindo que o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho no Flamengo, pô, meu irmão, é a mesma coisa que você se iludir que Bolsonaro é um ótimo presidente para o Brasil. Me desculpa. Que não dá, meu irmão. Não dá. Não dá. Rogério Ceni no Flamengo não dá mais. Cansei. Chega de Rogério Ceni. 8 meses, ou 9, sei lá, à frente do Flamengo. Nós não vimos evolução nenhuma entre o trabalho de Rogério Ceni e o trabalho de Domi. Não vimos nenhuma. Domi tomava gol pra caramba, Rogério Ceni também. Só que o Domi não fazia gol nos outros, o Rogério Ceni não faz. Então assim, não dá, Rogério Ceni não dá mais. Ah, e o Renato Gaúcho? Pode até ser ele. Eu acredito que, eu não estou aqui torcendo para o Renato Gaúcho, ninguém, mas se vier também, eu vou torcer. Uma coisa é certa, Renato Gaúcho não é pior do que o Rogério Ceni. Pior do que o Rogério Ceni ele não é. Porque pelo menos ele ganhou títulos pelo Grêmio. E vamos combinar que o time do Grêmio era bem feio. Bem feio.
E ele conseguiu ganhar títulos importantes com aquele time do Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores, com aquele time horroroso do Grêmio, em que ele saiu catando jogador aí que havia sido despejado dos clubes. Ele catou aqueles caras todos lá, formou um time e fez os caras jogar. Rogério Ceni tem uma Ferrari na mão dele e ele não sabe dirigir. Simples assim. Dessa forma aí que eu estou dizendo. Então será que o Renato Gaúcho é tão ruim assim que não seja melhor do que o Rogério Ceni? Eu acho que não. Eu estou pedindo a contratação do Renato Gaúcho? Não, eu estou pedindo um técnico. Se vai ser Renato Gaúcho, se vai ser qualquer outro, não importa. Importa que seja um técnico que entenda melhor de futebol do que o Rogério Ceni. Tá? Eu sempre defendi aqui que técnico do Flamengo tinha que vir de fora. Mas se não tem grana para trazer ninguém de fora, então traz quem está de dentro mesmo. Mas eu tenho certeza absoluta que até aqui dentro do Brasil deve ter gente melhor do que o Rogério Ceni. Pior, eu não acredito não. Porque até o cara que está lá no lugar dele, lá no Fortaleza, fez o Fortaleza jogar melhor do que quando jogava lá com o Rogério Ceni. Porque o Fortaleza com o Rogério Ceni jogava como um time pequeno. O Fortaleza com o cara que está lá no lugar dele está jogando como um time grande. Está passando por cima de todo mundo, atropelando geral. E o cara lá, quem é o cara que está lá no lugar de Rogério Ceni? Pô, até outro dia ninguém nem sabia, eu não sei nem qual é o nome desse maluco. Então assim, não adianta só demitir o técnico. O técnico tem que ser demitido. E eu sou sim, hoje eu sou fora Rogério Ceni porque eu não aguento mais. Só que essa diretoria do Flamengo precisa levantar o popô da cadeira e ir trabalhar. Porque o que não dá, presidente Landim, é jogador ficar dizendo como é que tem que ser feito os treinos no Flamengo. O que não dá mais é a gente ter que aturar jogador dizendo se vai querer treinar hoje de manhã ou se vai querer treinar só de tarde. Isso não dá mais. Isso é o puro do amadorismo. E isso não dá mais para ser aceito no futebol de hoje. Tá? Jogadores que estão indo para gandaia, como é o caso de Léo Pereira. Tá? Então não dá. Essas coisas não dá. E não adianta só o jogador ir para gandaia, tomar uma puniçãozinha no salário e tá tudo certo. Não, pô. Tem que ser uma coisa muito mais rígida do que isso aí. O Flamengo hoje é uma bagunça. Uma bagunça. Dentro de campo e fora de campo. E o pior é quando a bagunça está fora de campo, que aí afeta lá dentro. Quando as coisas fora de campo elas estão arrumadas, dentro de campo tudo vai funcionar. Tá? Mas o que não dá nesse momento é as coisas estarem zoneadas fora de campo, porque aí, dentro de campo, meu querido, vira uma zona pior. Torcedor, se você concorda aí comigo, deixa teu comentário aí no vídeo, se inscreve aí no canal, tem esse botão vermelho aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, clica aí, se inscreve, eu até esqueci de falar disso no início. Inscreve-se aí no nosso canal, porque aqui, cara, aqui a gente não traz notícia falsa, a gente não fica inventando técnico novo no Flamengo, a gente não traz contratação de Kennedy, nem de Renato Augusto, nada dessas coisas não. Aqui a gente só fala a verdade e aquilo que já vem acontecendo, tá bom? Então se você quer notícia do Flamengo, tá? Mas notícia falsa do Flamengo, aí você procura em outros canais. Aqui a gente só vai falar de jogo do Flamengo e do Flamengo, ok? Se inscreve aí no canal, se você estiver me vendo pelo computador, tem aqui minha foto aqui no cantinho, tá? Só clicar na minha foto também, valeu? Deixa teu comentário aí, que ele é importantíssimo aqui para o nosso canal. Saudações rubro-negras e nos vemos no próximo jogo do Flamengo. Valeu, tchau, tchau!